Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre carros com tração traseira, tração dianteira e o AWD ou 4x4. Então o que isso vai impactar no teu dia a dia e qual a diferença entre os carros? Então se você tem essa curiosidade, esse vídeo é para você. Se você chegou até esse vídeo é porque você tem a curiosidade de saber a diferença entre um carro com tração traseira, um carro com tração dianteira ou um carro 4x4. Você já deve ter escutado alguém falar assim, porque tal carro tração traseira é melhor, ou tal carro é AWD, então é mais seguro, né? O carro tração dianteira, manutenção mais barata, ou alguma coisa do gênero. Você já escutou e você tem essa curiosidade. Então nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre esse assunto e a gente vai colocar ele um pouquinho mais na prática. Então o primeiro tipo de tração que a gente vai abordar é a tração traseira. Então, um pouquinho da história, a tração traseira, na verdade, o primeiro carro inventado ele já era tração traseira. Então os primeiros carros sempre foram tração traseira, é a tração mais tradicional. O que é a tração traseira? Então é quando a força do motor é transmitida para as rodas traseiras do carro. Então isso é um carro tração traseira. Você pode também dizer que, por exemplo, uma moto é tração traseira. Também, porque a força é transmitida para a roda traseira no caso da moto. As principais características do carro com tração traseira, primeiro é a robustez. O sistema de transferência de força, ele é muito mais robusto do que os outros. Então ele dá muito menos problema do que o tração dianteira ou que o 4x4. Tanto que é o sistema preferido para quem gosta de puxar algum tipo de reboque. Então, para quem gosta de usar carretinha, para quem gosta de puxar barco, jet ski, trailer, enfim, o tração traseira é o preferido justamente por ser um sistema muito mais robusto. Um carro com tração traseira, ele é um carro mais equilibrado em distribuição de peso e em consumo de pneu. Então, ele vai consumir de forma igual, na maioria dos casos, o pneu dianteiro e o pneu traseiro. Ele é um carro que no uso diário você vai sentir um pouco mais de conforto. É um carro que flui mais tranquilamente, no andar. Tanto que os carros de luxo, eles são, na grande maioria, tração traseira. Então se você pegar os melhores modelos da BMW, os melhores modelos da Mercedes ou outras marcas, você vai ver que eles são tração traseira. Já iniciando ali, até nos modelos de entrada de algumas marcas. Algumas agora estão deixando de ser, por economia, mas sempre foram tração traseira. Essa foi sempre a característica dessas marcas. Do porquê? Por causa do equilíbrio do carro, justamente, e também por causa do conforto. Então, quando você é empurrado, é melhor do que quando a tração é na frente e você é puxado. Você tem uma sensação diferente, uma sensação mais fluida. No uso esportivo, aí a tração traseira requer um pouco mais de habilidade e sensibilidade do piloto ali ou do motorista. E é isso que a gente vai ver na prática, então, quais são as diferenças de tocada ali do tração dianteira, traseira e 4x4, começando pelo tração traseira. Então vamos ver como é que é a característica de comportamento de um carro tração traseira. Bom, então nós estamos aqui a bordo de um Chevrolet Camaro SS 2016. O Chevrolet Camaro, que é um carro de tração traseira, Aqui no nosso simulador eu desliguei o controle de tração e o controle de estabilidade. Então o que acontece? Olha lá, o carro tração traseira. Primeira coisa, se você acelerar agressivamente, então o que ele vai fazer? A roda traseira vai impulsionar o carro, vai patinar. Então é o carro que você vê lá que o pessoal faz zerinho, fica fazendo bagunça, é sempre o carro tração traseira, porque ele permite isso. Beleza. Bom, o carro tração traseira, então como você vê, ele é empurrado. Olha o comportamento dele. Então ele é empurrado pela traseira do carro. Você tem até um comportamento diferente de suspensão e tudo mais quando você acelera. Você tem um comportamento dinâmico de curva também diferente. Então o que acontece? Vamos vir aqui dentro do carro. Quando você está com o carro tração traseira e o tudo desligado e você está fazendo uma tocada um pouco mais esportiva,
isso a gente está levando no extremo o carro para poder ver a diferença de comportamento. Ó, tô fazendo a curva. Se eu acelerar tudo saída de curva, ó, ele faz isso aqui. O que acontece? Você perde a traseira, como chamam, né? A traseira parece que tenta ultrapassar o carro. Aí você tem que fazer o controle, dosar o acelerador e saber controlar o volante nesses casos ali, né? À frente, para que o carro tome o rumo de novo. Então, ó, tô aqui. Excedeu a aceleração, ou se você jogar, ó, você perde a traseira, ó. Você perde o controle do carro. Então, ele é um carro que, para fazer tocadas esportivas, ele requer um pouco mais de experiência e habilidade, uma sensibilidade do motorista. Até numa tocada em rodovias, para quem gosta de andar um pouco mais rápido, ele vai exigir isso de você. Você vai ter que sentir um pouco mais o carro, porque o controle de tração e de estabilidade, ó, você tem que conseguir fazer esse controle do carro, né, para que você recupere o traçado. Então, mas ele é um carro que ele não volta sozinho, ele não se recupera assim tão fácil. É mais fácil você se perder com ele, ó. Então você tem que saber voltar ele para o sentido, saber dosar o acelerador, quantidade certa para saída de curva, etc. Então ele é um carro que, assim, para uma tocada esportiva, ele requer um pouco mais, então, como eu disse, de experiência e sensibilidade por parte do motorista. Você consegue andar sem rodar, né, sem derrapar e tal. Só que você tem que ter justamente essa sensibilidade. E, como dizem, ele é o mais perigoso, né? Ó, ele é o mais perigoso de todos os sistemas de tração, justamente por causa dessa, por ele ser mais arisco, né? Então, quando ele sai, quando ele tem um comportamento diferente, dificilmente você consegue recuperar o sentido que você estava tomando. Então, quando o carro se perde. Agora a gente vai ver a tração dianteira. Então, falando um pouquinho do carro agora com tração dianteira. É um carro que, na verdade, é um sistema, né, de tração que ele foi inventado até que recentemente, né, 1934. Ele não é tão antigo. Ele foi inventado pela Citroën, né, o primeiro carro lançado, pelo menos ali, foi pela Citroën, que é o Traction Avant. Esse carro, na verdade, ele recebeu a tração dianteira e o sistema de monobloco. Foi o primeiro carro a ter tração dianteira e o monobloco, porque antes os carros só eram tração traseira e tinha um chassi. Então é um sistema de fabricação muito mais leve, o do monobloco, e um sistema de tração que, além de muito mais barato de fabricar que o tração traseira, ele também ocupava muito menos espaço, possibilitando fazer carros pequenos, né, compactos, que é o que a gente vê hoje aqui no Brasil, pelo menos, a grande maioria é tração dianteira. Uma característica do carro tração dianteira é que o pneu dianteiro vai desgastar muito mais do que o pneu traseiro. Na verdade, é uma diferença muito grande. Daí você acaba fazendo lá o rodízio, né, para que os pneus acabem se desgastando iguais. Né? Diferente do tração traseira, então, que ele tende a desgastar igualmente os 4 pneus, né, porque 2 na traseira estão fazendo a tração e os 2 da dianteira estão fazendo a direção, né? Cada um tem uma função ali. No caso do tração dianteira, a frente do carro exerce 2 funções, a de puxar o carro e a de direcionar o carro. Então, por isso, os pneus dianteiros desgastam muito mais no carro com tração dianteira. E agora a gente vai ver na prática um pouquinho como é que é o comportamento do carro com tração dianteira. Então nós estamos aqui a bordo de um Citroën DS3. Citroën DS3, tração dianteira. E vamos olhar um pouquinho então do comportamento do carro quando a gente está falando do sistema de tração. Então você vê, quando ele arranca, vamos lá colocar a primeira aqui. Quando ele arranca, ó, ele tem a função de puxar o peso do carro. Ele não empurra como na tração traseira. E você não consegue fazer aquela bagunça, né? Você consegue até ficar patinando, mas ó, você não consegue fazer zerinho com o carro tração dianteira, né? A não ser que você puxe o freio de mão, né? E fique derrapando, mas daí não é pela tração, não é a tração que está empurrando e girando, é você com o freio de mão ali, né? Você está fazendo uma manobra dupla, digamos assim. Mas vamos ver um pouquinho do comportamento do carro na pista, né?
Então, o carro tração traseira, em curvas, se você acelerar demais, a traseira tende a sair para o lado de fora da curva e você tende a perder o controle do carro. O carro tração dianteira, ele é mais previsível no comportamento dele. Ele não escapa a dianteira do nada, você consegue sentir mais, você não precisa de tanta sensibilidade para sentir quando o carro está saindo de frente, digamos assim. E quando ele distraciona numa curva, basta você tirar um pouquinho o pé do acelerador e ele retoma o traçado. Por que disso? Quando ele distraciona, então o volante fica bobo, tem esse lado, né? Então um carro, por exemplo, aqui ó, vou enfiar o pé no acelerador, ele sai para fora da curva de frente, porque o sentido em que o volante está apontado, que as rodas estão apontadas, já não fazem mais efeito, porque as rodas já não estão tracionando, né? Eles estão girando tão rápidas que elas não estão mais tendo contato, tracionando com o asfalto. Então você tem uma perda do controle. O que você faz nesse caso? Você só tira um pouco o pé, ó. Se eu acelerar demais, ele sai de frente. Ele não tem aquela tendência de jogar a traseira, ó. Ele tende a sair de frente para fora da curva. Então o que você faz? Você tira um pouquinho do pé e recupera o traçado. Ele é um carro muito mais dócil de você pilotar, né? Então, como eu disse, muito mais previsível. Uma pessoa inexperiente consegue até se sair melhor e até não derrapar, não rodar numa tocada um pouco mais esportiva. Então ele é considerado, né, um carro mais seguro de você dirigir do que o tração traseira. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o carro AWD, né? Ou alguns a gente fala aí 4x4, mas tem uma diferença aí, AWD e 4x4, e eu vou explicar. O AWD, ele é tração integral, que se chama. Então ele fica tracionando nas 4 rodas o tempo todo. Alguns carros são simétricos, então ele é 50%, é 25% para cada roda, é 50% dianteira, 50% traseira, né? Então ele é simétrico. Outros carros é sob demanda, né? Então ele manda a força para a roda que está querendo, ao contrário da roda que vai distracionar, que está distracionando, ele tira um pouco da força daquela roda que está distracionando, joga para outra de fora e tal. Então ele percebe a velocidade de cada roda e joga mais força para a roda que ele identifica que há necessidade. O carro 4x4, que é o caso das caminhonetes principalmente, eles já são carros geralmente de tração traseira, que você tem a opção de engatar um 4x4. Ou no caso, por exemplo, da Toro, é um carro de tração dianteira, né? Você anda o tempo todo na tração dianteira e você tem a opção de colocar o 4x4. Então esses carros aí são 4x4, eles não são AWD. O AWD, ele é o tempo todo, você não tem a opção de desligar, ele é o tempo todo nas 4 rodas. Aí você só tem, de repente, ou dependendo do carro que você tem a opção ali de jogar um pouquinho mais para trás, jogar um pouquinho mais para frente, ou ele é no automático, é sob demanda. Então o máximo de opção é essa, mas você não consegue desligar. Já o carro 4x4 você desliga e anda na opção só traseira ou só dianteira. Essa é a diferença. O primeiro carro com tração integral a ser lançado é um carro inglês, que foi lançado em 1966. Então, praticamente aí 30 anos depois da invenção da tração dianteira, fizeram a mescla de tração dianteira com tração traseira, então, que foi o Jansen FF. Tá? Um carro inglês, foi o primeiro carro com tração integral do mundo. Tá? Tem algumas pessoas que acham que foi o Audi 4, mas não foi não, tá? Inclusive o Audi 4 veio bem depois. Mas as principais características do carro com tração integral basicamente são a melhor dirigibilidade em terrenos com menor aderência, né? Ele torna o carro um pouco mais travado em termos de desempenho, justamente porque ele distribui a força
nas 4 rodas, ele é um carro um pouco mais travado de circuito. Quando a gente está falando de tentar virar tempo em autódromo, tudo, ele é um carro um pouquinho mais travado. Tanto que os carros de melhor desempenho sempre são os carros, na grande maioria das vezes, né? São os carros com tração traseira. Em Fórmula 1, por exemplo, usa só tração traseira. Por esses motivos aí, o carro tração traseira ele é mais fluido, ele é mais solto. O carro AWD ele é um pouquinho mais travado, mas ele tem uma vantagem que é na arrancada. Por ele distribuir a força entre as 4 rodas, então entre os 4 pontos de apoio, ele não só puxa o carro com tração dianteira ou só empurra o carro com tração traseira. Ele puxa e empurra ao mesmo tempo. Então o deslocamento dele é muito mais rápido, né? A saída de inércia dele é muito mais rápido porque ele está distribuindo aquela potência dele, sei lá, 200, 300, 400 cavalos entre 4 pontos de apoio. Então é muito melhor em questão de arrancada ali o carro com tração integral. Talvez o carro com tração integral seja o sistema mais seguro de se guiar, né? Porque é muito difícil você perder o controle, você perder o traçado do carro. É muito fácil, se isso acontecer, ele tende a sair, por exemplo, numa curva com excesso de velocidade, ele tende a sair nas 4 rodas. Como ele traciona nas 4 rodas, se você acelerar mais, ele vai voltar para onde você quer. Você consegue direcionar e fazer ele voltar para onde você quer. Só que ele tem uma certa tendência de sair de dianteira também com os carros com tração dianteira, mesmo ele tendo a tração ali então nas 4 rodas. A gente vai ver isso na prática ali então. Então nós estamos aqui a bordo de um Subaru WRX STI, o melhor dos melhores dos Subarus em termos de desempenho nesse tipo de carroceria 4 portas. Bom, vamos dar uma olhadinha nele fora. Então aqui você tem o Subaru. Então olha a diferença que a gente tem no carro AWD, no caso ali, e o Subaru é simétrico, né? Então ele é 50% dianteira, 50% traseira. Olha a diferença que você tem de velocidade de arrancada e como ele não fica ali parado, patinando. Eu posso forçar aqui, ó, ficar cortando giro, soltar a embreagem, de repente, ó, ele já sai andando, patina um pouquinho e sai andando. Então ele é um carro muito mais rápido de arrancada e automaticamente é um carro muito mais na mão, né? Em termos de tocada, e quando você se perde um pouquinho na tocada também. Então vamos mostrar aqui um pouquinho na prática. Como eu estava falando, em curva de alta velocidade, a tendência dele é sair um pouquinho mais de dianteira, mas aliviou um pouquinho o pé e ele vai retomar o traçado, pode dar pé firme de novo, que ele vai manter o traçado que você quer. Na estrada, em dia de chuva, não tem nada melhor do que um bom AWD, que você anda quase como se estivesse no seco. Quem tem AWD e anda na chuva sabe disso. A diferença que você tem ali para um carro tração dianteira e principalmente para o carro tração traseira é muito grande. O carro tração traseira na chuva, ele vai se perder por qualquer coisa, né? Se você não tiver controle de tração ali, etc e tal, ele vai se perder qualquer coisa. Se ele pegar uma poça numa roda distracionar, outra não, você vai rodar na reta, você vai rodar andando para frente. O tração dianteira, ele vai ficar distracionando, né? E ele vai ficar tentando fazer com que você vire o volante e em momentos, digamos assim, inoportunos, e você vai acabar se perdendo também. É o que acontece muito na aquaplanagem, né? A pessoa tende a tentar virar quando o carro está passando pela aquaplanagem e aí você se perde e roda quando você sai da aquaplanagem. Já o carro 4x4, ele não sofre com esse mal, porque justamente ele é um híbrido dos dois. Então ele se vira muito bem em lugares com baixa aderência. E ele permite que você faça coisas, tipo eu estou fazendo aqui, de levar o carro mais ao extremo sem medo. Porque você sabe que ele vai voltar para onde ele tem que ir, por mais que ele escape. Ele é, como eu disse, ele é um carro mais travado. Então você não vai conseguir, talvez,
comparando dois carros equivalentes, né, virar voltas tão rápido a bordo de um 4x4, de um carro com tração integral, comparado a um carro com tração traseira. Mas ele é bem... Todos os carros são divertidos, tá? Todos têm uma característica que os tornam, né, divertidos de se guiar esportivamente. Mas o 4x4, ele tem essa característica de você poder, ó, ele tem a saída dianteira igual o carro tração dianteira. Só que ele tem essa característica de ser levado ao extremo, ele ser mais fácil de guiar no extremo, né? Então você vira tudo, acelera tudo, ó. Aí. E ele vem para onde você quer. Você pode fazer uma bagunça e o carro vem. Ó. Ele é mais fácil de você controlar. Um carro tração traseira com uma escapada dessa e você acelerasse, você ia se perder completamente. Você ia dar um 180 ou um 360 ali tranquilamente. Então o carro 4x4, o AWD, tá? Até eu aqui tendo a falar o 4x4, mas vamos lá, o carro AWD com integral, né? Ele tende a ser um carro bem mais seguro de você viajar, né, principalmente em dias de chuva, e de você brincar aí no autódromo também, para quem tem um autódromo próximo, é um carro muito mais seguro. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Tentei explicar da maneira mais fácil ali, tentando mostrar na prática tudo para que vocês entendam. A escolha entre o carro tração dianteira, traseira, 4x4 ou AWD, isso aí vai depender muito do teu uso, né? Se você faz um uso mais urbano, tal, etc., a tração dianteira vai te suprir tranquilo. Se você faz um uso aí, carrega muita coisa, faz um uso mais rodoviário, se você puxa, carreta, etc., o tração traseira ele vai te servir mais. O AWD ele vai te servir muito para quem anda muito em rodovia, né, e pega muito terreno acidentado, então você pega muito rodovia de terra ou asfalto muito ruim ou com muita sujeira, então ele vai ser um carro muito mais seguro de você guiar. Ou até mesmo o asfalto bom, etc., ele é um carro muito mais seguro de você guiar. Quem quer mais conforto, vai no tração traseira. Tá? Quem quer mais segurança, vai no AWD. Quem quer economia na manutenção e no preço do carro, vai no tração dianteira. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.